Primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Mark Twain disse: um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. Se tomarmos suas palavras ao pé da letra, 6 elogios por ano manteriam seu tanque de amor em nível operacional. Sua esposa, porém, provavelmente precisará de mais do que isso. Uma forma de expressar o amor emocional é utilizar palavras que edificam. Salomão, um dos escritores da Bíblia, escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitos casais não aprenderam o tremendo poder de uma afirmação. Mais tarde, este rei acrescentou: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Elogios e palavras de admiração são poderosos comunicadores do amor. São os melhores comunicados em forma de expressão direta e simples, como: você ficou muito elegante com este terno. Você ficou ótima com este vestido. Ninguém faz este prato melhor que você. Querido, muito obrigada por ter lavado a louça para mim esta noite. Muito obrigada por pagar mais um dia de faxineira nesta semana. Quero que saiba que estou realmente grata. Muito obrigada por ter feito um jantar tão gostoso. O que deverá acontecer ao clima emocional do casamento se o marido e a mulher ouvirem essas palavras de afirmação com frequência? Anos atrás, a porta do meu consultório estava aberta e uma senhora apareceu de repente e perguntou-me: o senhor tem 1 minuto? Sim, claro, respondi. Ela se sentou e disse: Dr. Chapman, estou com um problema. Não consigo fazer meu marido pintar nosso quarto. Há 9 meses eu lhe peço diariamente, mas não tem adiantado. Já tentei tudo o que podia, mas não há jeito. Meu primeiro pensamento foi: minha senhora, parece que você bateu na porta errada. Não temos pintores aqui. No entanto, virei-me para ela e disse: fale-me sobre isso. Ela começou a contar. Bem, sábado passado foi um grande exemplo. O senhor se lembra como estava lindo? Sabe o que meu marido fez o dia inteiro? Lavou e encerou o carro. E o que a senhora fez? Fui à garagem e disse: Bob, não consigo entender você. Hoje o dia está perfeito para pintar o quarto e você está lavando e encerando o carro. Seu comentário deu certo? Ele foi pintar o quarto? Não. O quarto está do mesmo jeito, sem pintura. Não sei mais o que fazer. Deixe-me fazer uma pergunta. A senhora tem alguma coisa contra carros limpos e encerados? Não, mas quero que pintem meu quarto. A senhora tem certeza de que seu marido sabe o que a senhora gostaria que ele pintasse o quarto? Tenho certeza absoluta, tenho pedido isso a ele durante 9 meses. Deixe-me fazer-lhes mais uma pergunta. Seu marido faz alguma coisa bem feita? Como o quê? Coisas como recolher o lixo, limpar os vidros do seu carro, abastecer o automóvel, pagar a conta de luz, ajudá-la a vestir um casaco e etc. Sim, ele faz muito bem algumas dessas coisas. Então, tenho 2 sugestões. Primeira, nunca mais mencione a pintura do quarto. Esqueça e jamais fale com ele sobre isso. Ela olhou para mim e disse: não vejo em que isso pode ajudar. Escute, a senhora acabou de dizer que ele já sabe qual é o seu desejo. Gostaria que ele pintasse o quarto. Não é mais preciso dizer-lhe isso, ele já sabe. A segunda sugestão é: na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa bem feita, elogie. Se ele levar o lixo para fora, diga algo bom, como: Bob, estou muito grata por ter levado o lixo para fora. Jamais diga: se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você. Quando ele pegar as contas para pagar, diga algo como: obrigada por pagar nossas contas. Há maridos que não fazem isso. Quero que saiba que sou realmente muito grata.
Todas as vezes que ele fizer algo de bom, elogio. Não vejo como isso pode fazer com que ele pinte o quarto. A senhora pediu meu conselho, foi o que fiz. Faça como achar melhor. Ela não estava muito satisfeita comigo quando foi embora. 3 semanas depois, ela voltou ao meu consultório e disse: deu certo. Ela aprendeu que os elogios são realmente motivadores. Não sugiro que bajule seu cônjuge para conseguir o que deseja. O objetivo do amor não é obter o que se quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem se ama. É verdade, porém, que ao ouvirmos elogios, palavras de afirmação, nós nos tornamos mais motivados a ser recíprocos e fazer algo que nosso cônjuge deseje. Palavras encorajadoras. O elogio é uma entre as muitas formas de expressar palavras de afirmação ao cônjuge. Outra forma são as palavras encorajadoras. Encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós nos sentimos inseguros. Não temos a coragem necessária e esse medo nos impede de realizar certas ações positivas que gostaríamos de concretizar. O potencial latente de seu cônjuge nessas áreas de instabilidade talvez espere suas palavras de encorajamento. Alison sempre gostou de escrever. Na faculdade, fez alguns cursos de jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em escrever superava em muito seu interesse pela história, curso que estava estudando. Já era muito tarde para mudar de faculdade, mas, após se formar e antes de ter o primeiro filho, ela escreveu vários artigos. Apresentou um deles à redação de uma revista. Como foi recusado, Alison não teve mais coragem de tentar novamente em outro lugar. Agora, com os filhos já mais velhos e com um pouco mais de tempo, ela resolveu voltar a escrever. O marido de Alison, Robert, prestara pouca atenção nos artigos dela nos primeiros anos de casamento. Tinha se ocupado de sua própria carreira, pois desejava galgar todos os degraus de sua empresa. Em tempo, Robert percebeu que o real significado da vida não estava nas realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais valor para Alison e aos interesses dela. Nesse ritmo, foi natural que em uma das noites ele lesse um dos artigos escritos pela esposa. Ao terminar, dirigiu-se para onde Alison lia um livro. Muito entusiasmado, ele disse: desculpe-me por interromper sua leitura, mas eu tenho de dizer uma coisa. Acabei de ler seu artigo. Aproveite seu feriado. Você é uma excelente escritora. Precisa ser publicado. Você escreve com clareza, usando palavras que levam à visualização do que está sendo descrito. Seu estilo é fascinante. Você tem de levar este artigo para algumas revistas. Você acha mesmo? Ela perguntou um pouco hesitante. Acho sim. É muito bom mesmo. Quando Robert saiu da sala, ela não continuou a leitura. O livro ficou aberto em seu colo e ela sonhou acordada durante meia hora sobre o que o marido acabara de falar. Quis saber se outras pessoas veriam seu artigo da mesma forma que ele. Lembrou-se de quando lhe enviaram um fax em agradecimento ao artigo, porém dispensando-o. Mas agora era diferente. Seus textos estavam melhores. Ela havia amadurecido. Antes que levantasse para pegar um copo d'água, tomou uma decisão. Levaria seus artigos para avaliação em algumas revistas, em busca de ser publicados. Há 14 anos, Robert pronunciou essas palavras encorajadoras. Alison já publicou vários artigos e já tem um contrato. É uma excelente escritora, mas foram as palavras encorajadoras de seu marido que a inspiraram e impulsionaram a dar o primeiro passo no árduo processo de ter um artigo publicado. Talvez seu cônjuge possua uma qualidade que tenha grande potencial, mas que esteja adormecida. Aquela capacidade talvez aguarde suas palavras encorajadoras. Quem sabe seja preciso que seu cônjuge se matricule em algum curso para desenvolver esse potencial.
Talvez seja necessário que ele tenha uma reunião com alguém da área desejada para obter algumas dicas de seu próximo passo. Suas palavras podem dar a coragem necessária para seu cônjuge ir em busca do seu sonho. Veja que não estou dizendo para pressionar seu cônjuge a fazer alguma coisa que você queira que ele realize. Oriento sobre como encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possua. Por exemplo, há maridos que pressionam a esposa a fazer regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas o sentem como condenação. Somente quando a pessoa por si decide perder peso é que você deve encorajá-la. Até que esse desejo seja dela, suas palavras pesarão como um sermão. É muito raro esse tipo de discurso encorajador, pois soa mais como um julgamento, destinado a estimular a culpa. Não expressa amor, mas rejeição. Se, no entanto, seu cônjuge lhe disser: estou pensando em fazer uma dieta no verão, aí então você terá a oportunidade de lhe dizer palavras encorajadoras como: se você fizer a dieta, tenho certeza de que será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando decide alguma coisa, dá um jeito de realizar. Se você realmente quer fazer a dieta, farei o máximo para ajudar. E não se preocupe com o preço do tratamento, daremos um jeito nisso. Essas palavras vão encorajar seu cônjuge a procurar a clínica que oferece o tratamento de emagrecimento. O encorajamento exige solidariedade, que nos leva a ver o mundo da perspectiva do nosso cônjuge. Devemos, em primeiro lugar, aprender o que é importante para o cônjuge. Aí então seremos capazes de encorajá-lo. O encorajamento expressa: eu sei e me preocupo com você. Estou do seu lado, como posso ajudá-lo? É uma forma de dizer que acreditamos nele e em suas habilidades. É dar crédito e louvor. A maioria das pessoas possui mais potencial do que imagina. O que as detém é muitas vezes a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode ser um importante catalisador. Naturalmente, elaborar e dizer palavras encorajadoras é difícil. Talvez não seja sua primeira linguagem. Pode ser que, para você, seja necessário grande esforço para aprender a falar essa segunda língua. Será especialmente difícil se você tiver um padrão de palavras de crítica e recriminação, mas lhe asseguro que seu esforço será recompensado. Palavras gentis. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-lo verbalmente, devemos utilizar palavras gentis, pois isso tem a ver com a forma pela qual nos expressamos. Uma frase pode ter dois sentidos, dependendo de como ela é falada. Eu amo você. Quando falada com gentileza e ternura, pode ser uma expressão verdadeira de amor. O que dizer da mesma frase falada da seguinte forma: eu amo você? O ponto de interrogação muda todo o sentido. Algumas vezes nossas palavras querem dizer uma coisa, mas o tom de voz afirma outra completamente diferente. Enviamos mensagens dúbias. Nosso cônjuge geralmente interpreta a mensagem que lhe enviamos de acordo com o tom da voz e não com as palavras que usamos. Eu faço questão de lavar a louça hoje à noite. Falada em voz cavernosa, não será recebida como expressão de amor. No entanto, podemos compartilhar mágoa, dor e até raiva de maneira doce. E essa mensagem pode ser uma manifestação de amor. Por exemplo: fiquei desapontada e magoada por você não ter oferecido ajuda nesta noite. Falada de forma honesta e gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, melhorará a intimidade entre os dois. Solicitará uma oportunidade para conversar sobre uma dor para curá-la. A mesma palavra falada em voz alta, irritadiça, não será uma expressão de amor, mas sim de recriminação e julgamento. A maneira como falamos é extremamente importante. O rei Salomão disse com toda a sabedoria: a resposta branda desvia o furor. Se seu cônjuge disser palavras agressivas por estar zangado e deprimido, e você optar por ser gentil, não somente evitará responder de forma agressiva, como usará palavras brandas. Receba o que ele diz
como uma comunicação de seu estado emocional. Permita que ele externe sua ira, raiva e percepção da situação. Procure enxergar o ponto de vista de seu cônjuge para expressar, branda e gentilmente, sua opinião sobre o comportamento dele. Se você não compreender o motivo da alteração do estado emocional do seu cônjuge, reconheça o erro e peça perdão. Se sua percepção do motivo não for igual a dele, explique-a de forma gentil. Você deverá buscar compreender e reconciliar-se sem querer provar seu ponto de vista, como a única forma lógica para explicar a situação. Isso é amor maduro, o tipo que devemos aspirar se buscarmos o crescimento no casamento. O amor jamais registra uma lista de erros, ele não traz à tona fracassos passados. Ninguém é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou o correto. Nossas palavras e nossos atos são duros para os nossos cônjuges. Não devemos apagar o passado, devemos confessar e chegar à conclusão de que agimos mal. Devemos pedir perdão e agir de outro modo no futuro. Após confessar a falta e pedir perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor causada a meu cônjuge. Se cometo um erro com minha esposa e ela diz que se sente magoada e pede para que eu peça perdão, preciso escolher entre justiça ou perdão. Se eu escolher justiça e tentar compensá-la, ou então fazê-la pagar por seu equívoco, farei de mim um juiz e a ela uma ré, e será impossível restaurar a intimidade. O perdão é o caminho do amor. Fico admirado como há pessoas que misturam o dia de hoje com o de ontem. Insistem em trazer para o presente o fracasso do passado. E ao fazerem isso, estragam um dia potencialmente maravilhoso. Não posso acreditar que você tenha feito isso. Não sei se algum dia vou esquecer isso. Você não tem a mínima ideia de como me magoou. Não entendo como você pode ficar aí tão tranquilo depois de me tratar desse jeito. Você deveria ficar de joelhos e implorar meu perdão. Não sei se vou conseguir perdoá-lo. Essas frases não são de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. A melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado é torná-los história. Sim, eles ocorreram e certamente magoaram, e talvez ainda magoem, mas seu cônjuge reconheceu o erro e pediu perdão. Não conseguimos apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como experiência de vida. Vivamos o dia de hoje livres das mágoas passadas. O perdão não é o sentimento, mas compromisso. É a opção de mostrar misericórdia, não de confrontar o ofensor com a ofensa. Perdão é uma expressão de amor. Amo você, preocupo-me com você e decido perdoá-lo. Mesmo que eu ainda fique magoado por um tempo, não vou permitir que o ocorrido se coloque entre nós. Espero que possamos aprender com a experiência. Você não é um fracassado porque teve um fracasso. Você é meu marido e vamos continuar nossa caminhada. Essas são palavras de afirmação, faladas no dialeto das palavras gentis. Palavras humildes. O amor faz solicitações, não imposições. Quando dou ordens a meu cônjuge, torno-me pai ou mãe, e ele ou ela, filho ou filha. O pai diz ao filho de 3 anos o que ele deve fazer, ou melhor, o que ele precisa realizar. Isso é necessário porque uma criança dessa idade ainda não sabe como navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, no entanto, somos iguais, parceiros adultos. Não somos perfeitos, mas adultos e parceiros. Se vamos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos conhecer os desejos do outro. Se quisermos amar e ser amados, precisamos saber o que ele ou ela pretende. No entanto, a forma como expressamos esses desejos é muito importante. Se expressamos os desejos como ordens, eliminamos a possibilidade de intimidade e afugentamos nosso cônjuge. Se, no entanto, expressamos nossas necessidades e desejos como pedidos, indicaremos um caminho, mas não forçaremos ninguém até ele. O marido que diz: "Meu bem, sabe aquela torta de maçã deliciosa que você faz?"
Será que poderia fazer uma nesta semana? Eu amo aquela sobremesa. Fornecerá uma dica de como ela pode expressar amor, e dessa forma os dois terão maior intimidade. No entanto, o esposo que diz: desde que nosso filho nasceu, você nunca mais fez aquela torta de maçã. Pelo jeito, vou ficar sem comê-la por mais 18 anos. Deixou de ser adulto e voltou a comportar-se como adolescente. Essas reclamações não constroem intimidade. A esposa que diz: você pode limpar a calha neste fim de semana? Expressa amor ao fazer uma pergunta, um pedido. No entanto, aquela que diz: se você não limpar logo a calha, vai acabar despencando do telhado, já está criando brotos que estão se espalhando por todos os lados. Não demonstra amor, mas torna-se uma mulher dominadora. Quando alguém faz um pedido ao cônjuge, afirma as habilidades dele, faz entender que ele possui ou pode fazer algo significativo ou valioso para o outro. No entanto, quando você dá ordens, torna-se tirano. Seu cônjuge não se sentirá afirmado, mas diminuído. O pedido implica o elemento escolha. Seu parceiro pode atender ou não o pedido, porque o amor é sempre uma decisão, pois é isso que o torna significativo. Saber que meu cônjuge me ama a ponto de atender meu pedido comunica emocionalmente que ele se importa comigo, me respeita e admira, e deseja fazer algo que me agrade. Não há como desenvolver o amor emocional com intimações. É possível que o cônjuge talvez obedeça às ordens, mas isso não será uma expressão de seu amor, será uma forma de medo, culpa ou outro sentimento, mas jamais de amor. Então, o pedido cria a oportunidade de expressar amor, ao passo que uma ordem sufoca essa possibilidade. Dialetos variados. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Nesse idioma, no entanto, há vários dialetos. Já falamos sobre alguns, mas ainda há muitos outros. Diversos livros e artigos já foram escritos sobre esse tema. Todos têm em comum o uso de palavras que afirmam o cônjuge. Segundo o psicólogo William James, é provável que a mais profunda necessidade humana seja a de ser admirado. Palavras de afirmação poderão suprir essa necessidade em muitas pessoas. Se você não gosta de expressar palavras amorosas, se essa não é a sua primeira linguagem, mas acha que é a de seu cônjuge, sugiro que adquira um caderninho e chame-a de palavras de afirmação. Quando você ler um artigo ou um livro romântico, escreva ali algumas palavras de afirmação que tenha gostado. Quando assistir a alguma palestra sobre amor ou ouvir algum amigo dizer alguma coisa positiva sobre outra pessoa, anote. Com o tempo, você terá colecionado uma lista de palavras para serem usadas ao transmitir amor ao seu cônjuge. Outra coisa que se deve fazer é pronunciar palavras de afirmação de forma indireta, ou seja, dizer algo positivo sobre seu cônjuge, mesmo na ausência dele. Por fim, alguém transmitirá a ele o que você disse, e assim ganhará os bônus do amor. Diga à sua sogra que a filha dela é sensacional. Ao contar para sua esposa, ela fará algum acréscimo e você acabará ganhando mais crédito. Elogie também seu cônjuge na frente dos outros, quando ele estiver presente. Quando você for o alvo do elogio, certifique-se de repartir o crédito com seu cônjuge. Há muitas outras formas de dizer palavras de afirmação, entre elas, escrevê-las. Pode-se ler as frases escritas várias vezes. Aprendi uma lição muito importante sobre palavras de afirmação e linguagens do amor em Arkansas. Visitei Bill e Betty em um belo dia de primavera. Eles moravam em um condomínio fechado, em uma casa com uma pequena cerca, um gramado verdinho no jardim e canteiros de flores viçosas. Era uma visão idílica. Ao entrar, porém, percebi que no interior o clima era bem diferente. O casamento deles havia desmoronado.
após 20 anos de matrimônio e pais de 2 lindas crianças, questionavam-se, primeiramente, por que haviam se casado. Discordavam de tudo. A única coisa com que concordavam é que ambos amavam os filhos. Ao relatar sua história, percebi que Bill era muito dedicado ao trabalho e oferecia muito pouco tempo a Betty, sua esposa, que trabalhava meio período, provavelmente para não ficar dentro de casa. Para conviverem, evitavam estar juntos, tentavam ficar longe um do outro, para que os conflitos não assumissem proporções maiores. O ponteiro do mostrador do tanque de amor de cada um deles indicava vazio. Falaram-me que já tinha procurado aconselhamento, porém nada adiantou. Assistiram a meu seminário sobre casamento e no dia seguinte eu partiria. Aquele, portanto, seria meu único encontro com Bill e Betty. Resolvi então colocar todos os ovos em uma cesta só. Fiquei 1 hora com cada um, ouvi atentamente a versão de suas histórias. Percebi que, apesar do vazio existente no relacionamento deles e da desarmonia reinante naquela convivência, havia certas coisas que apreciavam um ao outro. Bob me disse: ela é boa mãe, excelente dona de casa e exímia cozinheira, quando resolve cozinhar, mas não demonstra a menor afeição por mim. Trabalho feito louco e parece que ela não tem a menor reconhecimento. Em minha conversa com Betty, ela disse que Bill era excelente provedor. No entanto, reclamou: ele não move uma palha para me ajudar em casa e nunca tem tempo para mim. O que adianta ter esta casa, carro novo e todas as outras coisas se não podemos curti-lo juntos? Obtive mais informação e então decidi concentrar meu aconselhamento em uma única sugestão para cada um. Disse a Bob e a Betty, separadamente, que eles possuíam a chave para mudar o clima emocional do casamento. A chave é a expressão do que você gosta nele e, por ora, a suspensão das reclamações sobre o que não lhe agrada. Repassei com eles os comentários positivos que fizeram um do outro e ajudei-os a fazer uma lista desses traços positivos. A relação de Bill focalizava as atividades de Betty, como boa mãe, excelente dona de casa e exímia cozinheira. A lista de Betty registrava a dedicação de Bill ao trabalho e sua provisão financeira à família. As relações foram feitas de forma mais detalhada possível. A lista de Betty: ele nunca faltou um dia de trabalho em 20 anos, é um trabalhador dinâmico. Ele recebeu várias promoções nesses anos todos e sempre deseja aumentar a produtividade. Ele paga as prestações da casa mensalmente. Ele paga as contas de água, gás e luz em dia. Ele comprou um carro novo há 3 anos para a família. Ele corta grama ou arruma alguém para cortá-la semanalmente na primavera e no verão. Ele varre as folhas ou contrata alguém para varrê-las durante o outono. Ele provê bastante dinheiro para a alimentação e roupas da família. Ele leva o lixo para fora nos dias de coleta. Ele me dá dinheiro para comprar presentes de Natal para toda a família. Ele concorda que eu gaste meu salário da forma que desejar. A lista de Bill: ela arruma as camas todos os dias. Ela passa aspirador na casa 1 vez por semana. Ela leva todos os dias as crianças para a escola, depois de dar-lhes um bom café da manhã. Ela faz o jantar 3 vezes por semana. Ela faz as compras do supermercado e ajuda as crianças a fazer os deveres de casa. Ela leva e traz as crianças quando há atividades na escola e na igreja. Ela leciona para as crianças pequenas na escola dominical. Ela leva minhas roupas à lavanderia. Ela lava as roupas e passa quando é preciso. Sugeri que acrescentassem à lista coisas que percebessem nas semanas seguintes. Solicitei também que 2 vezes por semana selecionassem alguma atitude positiva do outro e a elogiassem. Recomendei ainda a Betty que, se Bill a elogiasse, ela não deveria responder com outro elogio, mas simplesmente dizer: muito obrigada por suas palavras. Disse a mesma coisa a Bill. Encorajei-o a proceder dessa maneira durante 2 meses
e se achassem que funcionava, deveriam então continuar. Se, no entanto, a experiência não ajudasse a melhorar o clima emocional do casamento, eles deveriam simplesmente encarar tudo aquilo como outra tentativa que não dera certo. No dia seguinte, peguei o avião e voltei para casa. Anotei em minha agenda para ligar 2 meses depois para Bill e Betty, a fim de saber o que tinha acontecido. Quando lhes telefonei, já em pleno verão, pedi para falar com cada um em particular. Fiquei impressionado ao notar que Bill avançara muito. Ele percebeu que eu tinha feito a mesma sugestão à esposa, mas encarou tudo de forma positiva. Para falar a verdade, ele achou ótimo. Ela expressava admiração por seu trabalho duro e por prover a família. Ele disse: ela conseguiu de fato fazer com que me sentisse um homem novamente. Ainda temos muito trabalho pela frente, Dr. Chapman, mas acredito francamente que estamos no caminho certo. Quando conversei com Betty, no entanto, achei que avançara pouco. Ela me falou: alguma coisa melhorou, Dr. Chapman. Bill me elogia, como o senhor sugeriu, e acredito que haja sinceridade nisso. Mas ele ainda não fica nem um minuto comigo. Trabalha muito e não tem tempo para mim. Enquanto eu ouvia Betty, as luzes acenderam. Sabia que fizeram uma grande descoberta. A linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a mesma da outra. Era óbvio que a primeira linguagem do amor de Bill era palavras de afirmação. Ele era um trabalhador dedicado e admirava seu trabalho. O que ele mais queria da esposa era que expressasse admiração por isso. Aquele padrão foi provavelmente estabelecido em sua infância, e a necessidade de receber elogios ainda era premente em sua vida adulta. Betty, por sua vez, tinha uma carência emocional em outra área. Ela gostava de receber elogios, mas ansiava por algo mais, exatamente a segunda linguagem do amor.